Né? Atenas aparece não só como Nike, aparece como Polia, aparece como Palas Atenas, aparece como Tritogênia, que não tem uma origem conhecida, enfim. Eles têm vários nomes que seguem, não é que siga, mas a ideia de que cada sobrenome diz respeito a uma potencialidade. Polia é protetora, né? Parthenos tem a ver com a deusa virgem, Nike é a vitória, né? Deusa que era homenageada especialmente nos jogos. Então cada dessas divindades tem os seus sobrenomes que tem a ver com essas funções, digamos assim. Aqui atrás é o templo, esse é o último que foi construído, finalzinho do século V, quer dizer, dos que estão vistos aqui, né? 5 a.C., né? Lembrar. Erictônio, Ericteion, o nome do templo, Erictônio é uma espécie de pai de todos os atenienses. Então qual é a história? Atenas, a deusa que nasce da cabeça de Zeus. Mas como é que é esse processo? Zeus, após uma etapa, Bernardo chegou até a comentar essa etapa, uma etapa de muitas lutas contra os titãs, contra os gigantes. Zeus e seus irmãos e os seus parças acabam vencendo, aprisionando os titãs no Tártaro, dividindo o mundo para Poseidon, mar, submundo, Hades, enfim. A partir daí que você tem o Zeus como sendo pai dos homens e dos deuses, como é referenciado várias vezes. Atenas vai nascer, ele recebe uma espécie de profecia, Zeus recebe uma profecia, de que o casamento dele com Metis, uma deusa também, deusa da astúcia, né? Metis significa astúcia, inteligência, que o filho, não o filho, o neto dele poderia destroná-lo. Essa história é muito comum em toda a mitologia, né? E aí, exatamente, ele destronou o pai, perfeito. E como ele fez, terminou, né? Falou, opa. Veio, os deuses castigam. Exato. Então, e por causa disso, a Metis está grávida dele e ele engole. Ele engole Metis para que ela não tenha uma filha, não tenha um neto, enfim. E em determinado dia, sentindo muita dor de cabeça, imagina, né? Foi parida na cabeça dele. Então a cabeça estava muito grande, não tinha aspirina, ele chamou Hefesto, aliás, o tempo está ali, né? Hefesto chegou com seu machado de 2 lâminas, por isso que Hefesto é chamado de 2 curvas em Homero, né? Porque esse machado de 2, e senta aquele machado na cabeça de Zeus e sai, então, Atenas armada. Ela já sai, aliás, um dos sobrenomes, Prômaco. Aqui na frente desse templo tinha uma estátua também de Atenas Prômaco, que, segundo reza a lenda, ela era vista quando os navegantes chegavam no Pireu, que está para lá. Ou seja, conseguiam ver essa estátua do porto do Pireu, que é o local que a gente falou aqui. Então, essa Atenas que sai, né, da cabeça de Deus, com a sabedoria e com a força de Zeus, falei Deus, né? Zeus, ela nunca vai ter um parceiro. Ela é a deusa virgem, repetindo que Parthenon é virgem. E o que vai acontecer é que existem duas cenas que estão marcadas no templo e que eu vi aqui inicialmente. Uma é por que ela vira padroeira e outra é por que ela é mãe dos atenienses. Vou começar pelo padroeiro, né? O nome seria patrono melhor, mas Atenas tinha um rei mítico chamado Cécropes, que tem muito a ver com serpente também. Vocês vão ver em várias representações a própria Atenas ou outros personagens que são meio homem, meio serpente, ou até mesmo serpente. Tem imagens de Atenas que ela tem uma serpente enrolada. É o filho dela. Vou explicar essa questão da serpente daqui a pouco. Mas Cécropes era o rei de Atenas e nessa época os deuses estavam lutando para terem suas cidades. Ou seja, para serem aceitos como padroeiros das suas cidades. E Poseidon e Atenas se interessaram por aquilo que não era Atenas ainda, né? Por essa região da Ática. Se interessaram para serem padroeiros aqui. O Netuno, que é Poseidon, com seu tridente, furou o solo, dizem que numa posição aqui na frente, aqui na Acrópole mesmo, teria furado o solo e dali surgiu uma fonte de água. Era a oferta dele para a cidade, para que a cidade aceitasse ele como patrono. Atena também furou o solo
mas ali veio uma oliveira, que também fica aqui na frente. Essa oliveira representa paz e prosperidade. E diz a história que o Cécropes levou a questão para a Assembleia, sempre a Assembleia aparece como sendo, né, característica dessa sociedade. Levou para a Assembleia para decidir qual é a oferta que eles gostariam. E aí, olha que interessante, Atenas ganhou porque as mulheres votavam nessa época. As mulheres votavam, interessante é o que vem depois. E ganhou um placar muito apertado. Então as mulheres votaram em Atenas, os homens votaram em Poseidon. Poseidon ficou muito bravo e comandou uma inundação na região da Ática, que trouxe problemas, e que os homens ficaram muito chateados e proibiram as mulheres de votar desde então. As mulheres foram retiradas, segundo essa história mítica. Não dava certo. Então esse tempo a gente tem Poseidon e Atena e o filho que eu vou contar a história agora. Então Atena ganhou essa relação com a cidade e a cidade passou a ser chamada de Atenas, que significa os filhos, né, de Atenas, de Atena. Bom, e qual é a outra história? A outra história é do próprio filho. Né? Diz o mito que o Hefesto ficou bastante animado com Atena, queria uma conjunção carnal, mas ela evitou. É importante falar conjunção carnal, porque o que acontece é que ele ejacula na perna dela. E ela pega um pedaço de lã, limpa e joga no solo, joga na terra. A terra é Gaia. Então, essa fecundação de Gaia pelo pelo sêmen de Hefesto e por esse movimento de Atena, vai fazer com que nasça do solo Erictônio. Erictônio nasce, aí as duas histórias acontecem, ou meio homem, meio serpente, ou uma serpente. E é dado para os filhos, para as filhas de Cécropes cuidar. Tem uma região aqui na frente, que aparece o santuário de Aglaia, que é uma das filhas de Cécropes. Porque quando Atenas dá o Erictônio para elas cuidarem, e elas veem que é uma criança diferente, né? Como eu falei, ou metade serpente ou uma serpente por inteiro, elas pulam, elas se suicidam. Então tem um santuário de Aglaia em função de uma das filhas de Cécropes que se matou com essa descoberta. E Erictônio vai ser, portanto, o pai de todos os sucessivos reis de Atenas, mitológica, chegando até Egeu, que vai ser pai de Teseu, que é uma outra história que vai contar no momento mais adequado. Então essa sucessão de reis, e com essa ideia de saída do solo, vai trazer a palavra que é característica da visão do ateniense sobre si próprio, autóctone. Quitone ou quitônio é solo, auto vem do solo. Então os atenienses acreditam, né, na leitura mitológica, acreditavam, acho que agora não mais, de que brotaram do solo, assim como o seu primeiro descendente, no caso de Atenas, que é Erictônio. Então o templo tem essa posição, né, de homenageá-lo. E essas duas histórias que eu contei, a disputa de Poseidon e o nascimento de Atena, eles vão estar no Museu da Acrópole, mas estavam no Partenon, no frontão oeste, estava o nascimento de Atena, não sei exatamente, aí um deles, o nascimento de Atena, e no outro a disputa de Atena com Poseidon pela cidade. Então, representado lá em cima, está essa história que a gente vai ver no Museu da Acrópole. No Partenon a gente fala depois. Então,